Fala, minha rapaziada, vamos bater um papo aqui? Bom, nesse vídeo eu quero falar principalmente sobre a demora da direção do Inter para a contratação de reforços, algumas informações importantes sobre os motivos dessa demora e um pouco do que eu tenho enxergado dessa janela de transferências do Internacional. É um papo sério que eu vou trazer aqui nesse conteúdo no canal para vocês. A gente tem que conversar sobre isso, porque eu vejo muita incomodação por parte da torcida do Internacional sem olhar talvez o todo, sem olhar o macro e olhando apenas o micro. E é importante a gente ressaltar alguns pontos do porquê essa demora para contratações. Afinal, virão mais reforços? Não virão mais reforços? A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo a partir de agora, então roda a vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de kto.bet.br. Não esquece, se tu não tem registro ainda, vai no primeiro link que tá aqui no primeiro comentário fixado, é o meu link da KTO, te registra por esse link, em 1 minuto e meio, é muito rápido, muito simples para tu fazer o teu registro na KTO, e lá tu vai encontrar as melhores odds dos brasileiros também no Super Mundial, lembrando que tem ganho aumentado de 25% nos jogos dos brasileiros no Super Mundial. Nos demais jogos também tem alguns que tem ganho aumentado de 10%, tu pode ganhar até R$500 extras na tua aposta fazendo palpites nos brasileiros no Super Mundial. Hoje tem PSG e Botafogo. Eu tô gravando nesse momento, tá suspenso o jogo entre Palmeiras e Al-Ahly, 2-0 pro Palmeiras, um banho de bola principalmente no segundo tempo. Então vai lá na KTO e vai te divertir, tá? Gente, vamos lá. Primeiro justificar, tô passando por um gripão, então vocês vão me ver fungando nesse vídeo, mudança de temperatura, chuvarada, frio em Porto Alegre, enfim. Bom, gente, vamos lá. Em todos os vídeos que eu publico aqui no canal, os principais comentários são de torcedores incomodados com a falta de reforços no Beira-Rio, a falta de informações de reforços no Beira-Rio, e vocês têm que entender que isso não passa por mim. Eu queria estar aqui gravando vídeos de o Inter tá acertado com fulano, o Inter tá acertado com ciclano. Mas primeiro, eu estaria inventando, porque o Inter não está acertado com novos reforços e nem tem negociações fechadas, sacramentadas, avançadas. Então, vamos lá, não adianta vocês ficarem bravos comigo ou com outros colegas, repórteres. Mas vocês não estão dando informação, nada de concreto. Gente, é porque não há nada de concreto. O que existe até o momento são sondagens, nomes que o Inter avalia, que o Inter gosta, que o Inter procurou, mas que até o momento não estão nem perto de serem sacramentados. Isso eu posso trazer como informação. O Inter não tem nenhum nome acertado. O Inter tem o Alan Benítez, lateral direito, que o Inter anunciou. O Inter tem a procura por um primeiro e um segundo volante. O Inter tem a procura por zagueiros, pensando que o Rogel saiu, que o Cleiton Sampaio não é utilizado, que o Kaique Rocha não é utilizado, que pode vir uma proposta, quem sabe, milionária nesta janela pelo Vitão, e aí seria difícil de segurar, por mais que o Inter tenha um entendimento de que dá para segurar, pelo menos até dezembro, Vitão e Wesley. Quem sabe a procura por mais um centroavante, a gente sabe, o Alejandro do CSKA é um nome na pauta do Internacional, mas esses nomes, o William Arão, que acabou indo para o Santos, mas interessava o Inter, Kaique, do Juventude, interessa ao Inter, é um jogador que tem o aval do Roger, trabalhou com ele no Juventude. Alejandro, Zanocelo, outros nomes que surgiram, William Rocha, já do zagueiro do CSKA, são nomes que interessam ao Internacional de fato. São nomes que o Inter gosta, porém não há nenhum movimento em relação a eles por alguns aspectos. Vamos lá. A concorrência dentro do mercado ela é muito grande, gente. Ela é muito grande. E o Inter não é dos times mais ricos do Brasil. E isso, desculpa, é uma obviedade que eu estou dizendo aqui e que muitas vezes ninguém pensa. O Inter não tem capacidade de fazer negociações milionárias como outros clubes do Brasil. Eu vou trazer aqui como exemplo para vocês, tá? As 10 contratações mais caras da última janela de transferências. Olhem
e vejam a similaridade entre os clubes que fizeram esses movimentos. A primeira delas foi o Paulinho, quando foi vendido do Atlético Mineiro para o Palmeiras. O Palmeiras pagou 109 milhões de reais pelo Paulinho, um jogador extra classe, todo mundo concorda aqui. Santiago Rodrigues para o Botafogo, 86, quase 87 milhões de reais. Jair para o Botafogo, 72 milhões, quase 73 milhões de reais. Facundo Torres para o Palmeiras, 69 milhões, quase 70. O Roleiser para o Santos é a grande exceção dessa lista que eu estou passando para vocês, 66 milhões. O Santos é um clube endividado também, com as suas dificuldades financeiras. Não sei nem como é que vai conseguir pagar esse valor lá para o Benfica por ter contratado o Roleiser. Arthur para o Botafogo, saiu do Zenit, 60 milhões. Juan Cruz para o Botafogo, 60 milhões. Júnior Santos para o Galo, do Botafogo para o Galo, 46 milhões. Natan Fernandes saiu do Grêmio para o Botafogo, 43 milhões, quase 44. Emiliano Martinez para o Palmeiras, 43 milhões. Dessa lista das 10 principais contratações do futebol brasileiro na última janela, a gente está falando de só compras do Palmeiras, 4 jogadores. Aliás, 3 jogadores. Do Botafogo, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Um do Galo e um do Santos, que são as exceções, mas o Galo também é SAF, faz grandes contratações, tem dinheiro para isso e fez ali, se pegar as 20 principais contratações em números do futebol brasileiro, daí vão aparecer mais contratações do Galo, contratou o Rony, outros jogadores bem caros. O Inter não tem capacidade financeira como esses clubes. Eu tô citando o Palmeiras, que não é uma SAF oficialmente, mas tem uma grande empresa por trás que bota dinheiro no clube, que é a Crefisa. A gente tá falando do Botafogo, que tem um milionário por trás, que é o John Textor. A gente tá falando de um Atlético Mineiro que tem uma SAF também, né? Os 3 R's lá, o Rubens Menin, enfim, outros nomes da SAF do Galo. E o Santos ali que apareceu como uma exceção, tá? Fora isso, os grandes investimentos são de SAFs. São de clubes endinheirados de alguma forma. O Palmeiras não é SAF, mas como eu disse, tem empresa por trás. Desculpa, gente, a gente tem que encarar a realidade. O Inter não tem como competir com esses clubes. O Inter tem como competir com esses clubes fazendo contratações criativas. Por exemplo, a janela do início de 24, que foi muito elogiada, com razão, ela é uma janela que o Inter investiu muito dinheiro em um jogador, que foi o Rafael Borré, e as demais contratações, as principais contratações daquela janela, foram ou jogadores livres no mercado, ou jogadores em vias de terminar contrato, e aí tu tem que pagar só luvas e salários, mas que é um valor bem aquém do que se tu tivesse que comprar ele do clube e ainda pagar luvas e salários. Jogadores jovens, contratações criativas. Foi isso que o Inter fez na última janela. E o entendimento do Inter naquela janela do início do ano passado era de que o Inter fez contratações e montou um elenco não para 2024, tampouco só para 25. Um elenco para perdurar por anos no Internacional. Aí a gente pode pensar, pô, mas diversos jogadores saiu daquele elenco lá do ano passado, o Igor Gomes, o Robert Renan, o Alário, por diversos motivos. O Alário, por exemplo, não deu certo, o Igor Gomes e o Robert Renan por dinheiro, e o Robert Renan ainda tinha a questão da cavadinha, do ambiente que não era bom para ele, enfim, apesar de que eu julgo ele como um bom jogador. Só que, mesmo que o Inter faça contratações criativas, sem gastar tanto dinheiro, e consiga montar um time que todo mundo vislumbre brigar por algo, tu vai olhar e o cerne da questão é a dívida do Inter. Porque o Inter precisou de dinheiro, teve que vender alguns atletas. E é um clube que tem que vender. É um clube que até dezembro vai vender o Wesley e o Vitão. O Vitão e o Wesley serão vendidos pelo Inter. Se não nessa janela, na próxima. Porque o Inter é um clube endividado. E esse é o problema do clube brasileiro endividado. Que se ele quer reequilibrar as suas contas de alguma forma, ou minimizar, que é o que o Inter tenta fazer. O Inter tem uma dívida de mais de 800 milhões. O Inter não vai quitar essa dívida em 1, 2 anos. Essa dívida só vai ser quitada, olha, lá na frente, e com uma gestão que vá buscar essa quitação, que é o que pelo menos promete o presidente Alessandro Barcelos. Agora, uma coisa tem que ser entendida. Um clube endividado como o Inter vai ter que vender, mesmo que consiga montar esse time de forma criativa, buscando bons jogadores, seja competitivo, o Inter vai precisar vender de algum jeito. Claro, se tu conseguir montar um time competitivo e ganhar a taça, e as premiações são muito altas hoje de Copa do Brasil, Libertadores, pô, tu dá uma estancada muito legal pra tentar manter esse time. Mas se tu não ganha, não tem o que fazer.
Não tem o que fazer, a não ser que tu queira que a tua dívida passe de 1 bi. E aí tem muita gente que diz, pô, mas aí eu me importo com taxa, eu não me importo com dívida, com dinheiro que o clube vai ter, eu quero saber de taxa no armário. Cara, uma coisa influencia na outra. A taxa só vem no armário se tu tiver uma boa gestão, se tu tiver uma gestão que foi competente para montar um time e também, no caso do Inter, que tem muitas dívidas, de alguma forma diminuir essa dívida, porque se tu não diminuir a dívida, tu vai ter que vender. Se tu vender, tu vai deixar de ter um time competitivo. Uma coisa está sempre ligada à outra. Sempre. Então, não me surpreende, eu sempre disse isso aqui como informação e também como opinião que eu concordo, não tem como o Inter fazer grandes contratações e nem muitas contratações e nem contratações na velocidade que vocês esperam, tá? Isso é uma realidade. É uma realidade. O Inter não tem como chegar e já ter 3, 4 jogadores acertados, porque o mercado não permite isso. O mercado não permite isso. O mercado hoje ele está interessado em vender atletas de outros clubes para clubes que tenham dinheiro. Os clubes que têm dinheiro sempre vão estar na frente, sempre. Aí vem a minha crítica à direção. Por exemplo, se é para contratar um primeiro volante, o Arão, beleza, ele ganha 1 milhão por mês, é uma pedida muito alta, mas ele tá baixando a pedida para fechar com o Santos. O Inter não poderia ter fechado com o Arão? Se o Kaique tem o aval do Roger, o Roger gosta tanto do Kaique, já não poderia ter fechado antes? Já não poderia? Por mais que seja o nome que eu confesso, não me agrada, mas se é uma convicção do Inter, se é uma convicção do Roger, já poderia ter fechado antes. Já poderia. Então, assim, o mercado é muito difícil. O mercado não é simples como todo mundo pensa, tá? O mercado é bem complicado, ele privilegia quem tem dinheiro, o Inter não tem dinheiro, e para fazer contratações criativas, tu precisa também de tempo. Não vai ser da noite pro dia, e você tem que entender, essas contratações criativas muitas vezes não vão agradar quem tá do outro lado. E é um movimento, infelizmente, natural das coisas. O que tu pensa? Deixa tua opinião aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia e deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Inter. Beijo, um abraço e até a próxima.